Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição desta sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tem muita gente nova chegando, conhecendo aqui o canal Machão da Gama. Seja bem-vindo, meu amigo. Esse canal é feito para você, torcedor vascaíno, ficar bem informado sobre o nosso gigante da colina. O conteúdo é gratuito e sempre será. A única coisa que eu te peço é a sua inscrição. Se inscreva aqui no canal, ajude o canal a continuar crescendo aqui na plataforma. Deixa o like também, porque o like ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre Matheus França, negócio fechado, né? O Vasco sacramenta a contratação do meia ex-Flamengo Matheus França. A gente vai falar sobre Lucas Oliveira, zagueiro do Vasco, que está na mira do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem interesse nesse jogador e depende agora do Lucas Oliveira aceitar deixar o clube e ir para o Furacão. Falaremos também sobre Lucas Piton, que está na mira do futebol europeu. O Porto é um dos interessados. E também sobre Robert Renan, mais um reforço desembarcando aqui no Vasco da Gama, esse desembarcando literalmente, porque chega hoje no aeroporto do Rio de Janeiro. Tudo isso você confere depois da vinheta. Antes da vinheta, aquele esquema, deixa o seu like que é muito importante e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem um oferecimento da Mais Ágil. Se você quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma grana presa lá no seu FGTS. A Mais Ágil faz esse serviço para você de adiantar o saque sem burocracia, beleza? A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. O link está na descrição desse vídeo e as informações aparecendo na sua tela. Mais Ágil, parceira aqui do nosso canal. Bom, vou começar o vídeo falando sobre Matheus França. O Vasco fechando aí a contratação do meia Matheus França. O Vasco encaminhou e praticamente sacramentou a contratação de Matheus França do Crystal Palace. A diretoria do Vasco chegou a um acordo com o clube inglês pelo empréstimo do jogador por um ano, até junho de 2026, sem opção de compra. Tá faltando apenas a assinatura do contrato para que o negócio seja confirmado. O atacante teve o nome aprovado pela comissão técnica de Fernando Diniz. Os ingleses também tinham a intenção, de emprestar o meia atacante, mas não queriam perdê-lo em definitivo. Dessa forma, a diretoria do Vasco conseguiu ali um acordo por empréstimo sem a possibilidade de comprar o jogador em definitivo e acertou os valores da divisão de salário com o Crystal Palace. Então, já está tudo acertado, a questão salarial e também o tempo de contrato e a forma também do contrato, sem opção de compra nesse empréstimo do Matheus França. O contrato de Matheus França com o Crystal Palace se estende até o fim de 2028. É um jogador que foi destaque nas categorias de base da seleção brasileira e subiu para o elenco profissional do Flamengo em 2022, quando marcou 6 gols nas campanhas dos títulos da Libertadores e Copa do Brasil. No ano seguinte, ele teve bons momentos sob o comando de Vitor Pereira. O jogador marcou 3 gols e deu uma assistência no primeiro semestre daquela temporada, até ser vendido para o futebol inglês. Lesões nas costas e na coxa prejudicaram a adaptação do Matheus França ao futebol inglês e, apesar de fazer parte do elenco campeão da FA Cup pelo Crystal Palace, o Matheus França somou 19 jogos, 1 gol e uma assistência em 2 anos de Crystal Palace. Então jogou muito pouco nas 2 últimas temporadas, apenas 19 partidas. Enfim, é um jogador que aqui no Brasil já se provou, foi bem no Flamengo. O que preocupa são essas lesões, que ele teve e agora tem que recuperar o ritmo, podemos dizer assim. Mas enfim, chega por empréstimo ao Vasco da Gama e acho uma boa aposta do Gigante da Colina. Boa sorte ao Matheus França, novo reforço do Vasco da Gama.
E quem também chega hoje, mais um negócio sacramentado, é Robert Renan, zagueiro que estava no Zenit, né, da Rússia. Ele é aguardado hoje no Rio de Janeiro, vai chegar hoje no aeroporto do Galeão e amanhã provavelmente já realiza os exames médicos para assinar em definitivo com o Vasco da Gama. A expectativa, em definitivo não, por empréstimo, perdão, para assinar com o Vasco por empréstimo. A expectativa do Vasco é regularizar o Robert Renan até o jogo contra o Botafogo, né, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Então o Vasco vai correr contra o tempo para sacramentar essa situação aí do Robert Renan em relação à bid da CBF e etc e tal. O Andrés Gomes, atacante, já está tudo regularizado, inclusive já deve ir para o banco de reservas amanhã no jogo contra o Corinthians. O Robert Renan chega hoje ao Rio de Janeiro, é aguardado já no aeroporto do Galeão, já tem imprensa lá esperando ele, inclusive, e a tendência é que para o jogo contra o Botafogo ele já esteja regularizado. Então o Vasco sacramentando aí duas contratações, né? O Robert Renan, que já está desembarcando no Rio de Janeiro, e o Matheus França, o negócio foi fechado hoje, na próxima semana deve vir também para o Rio de Janeiro realizar exames e assinar em definitivo com o Vasco. Quero a sua opinião, esses dois jogadores, gostou? Deixa aqui nos comentários. Agora a gente vai falar sobre o jogador que pode sair, e eu começo falando sobre o zagueiro Lucas Oliveira, que não vem sendo aproveitado, né, pelo Vasco da Gama. O Atlético Paranaense tem interesse em contratar o zagueiro Lucas Oliveira do Vasco, visando aí a segunda parte, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vasco aceita negociar o jogador. A decisão agora está nas mãos do Lucas Oliveira. Ele que já rejeitou o Sport Recife, agora tem essa situação do Atlético Paranaense. Vamos ver se dessa vez o Lucas Oliveira aceita, né? No Vasco ele não vai jogar. No Vasco ele é o último da fila. Então, enfim, se eu no lugar dele aproveitaria, né? O Atlético Paranaense é um grande clube, iria para lá para ver se consegue minutagem. Aqui no Vasco vai ficar encostado. Outro jogador que também desperta interesse de outros clubes é Lucas Piton. Informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos. O lateral esquerdo Lucas Piton vem chamando a atenção de clubes da Europa. O jogador, que tem passaporte italiano, segue observado por clubes da Itália e de outros países. O Oviedo da Espanha mostrou interesse junto ao staff do atleta, e outra possibilidade é o Porto de Portugal, que pode perder o seu lateral esquerdo titular, o Francisco Moura, nessa janela de transferências, e se o jogador sair, o Piton seria alvo, né, do Porto para a posição. Vamos aguardar, tendo mais informações a gente traz aqui no canal. Meus amigos, amanhã tem mais uma edição da FAV, a Feira Autônoma Vascaína, que vai acontecer lá no Candinho, o local onde o Vasco foi fundado. Então, você que gosta da cultura vascaína, né, pode ir lá curtir um evento com samba-barreira, cerveja gelada e produtos, né, do Vasco para você adquirir, conhecer pessoas. Você que gosta daquelas camisas mais antigas, vai ter camisa lá para comprar, produtos relacionados ao Vasco, cultura de rua, enfim, um evento muito bacana amanhã durante o dia lá no Candinho. Eu vou colocar aqui o Raul Magalhães, que é do Estúdio da Colina e também um dos organizadores da FAV, falando um pouco sobre o evento. Confira. Fala, rapaziada. Amanhã mais uma edição da FAV lá no Candinho, né? A gente vai estar com um estúdio lá. A gente não vai tatuar dessa vez, né? Mas a gente vai expor o que a gente tem de produção aqui, de quadros, de shapes, enfim. Diversas pinturas que a gente já fez aí ao longo desse tempo. E, cara, a gente abriu o baú do Estúdio da Colina aqui nesses praticamente 9 anos de existência. E a gente separou bastante coisa, cara. Que a gente tem coisas que a gente nunca nem divulgou, assim. A gente vai levar amanhã pra lá e a gente vai vender alguns itens, né? Desse montante que a gente separou. Então a gente vai vender uns prints que a gente fez de teste e nunca divulgou. Tem uns shapes que eu já pintei também. Cara, tem uns shorts femininos que a gente achou algumas peças aqui guardadas, né? Tava tão guardadas que a gente esqueceu onde estava, aí mexendo nas coisas que a gente achou. Então a gente vai ter alguns shorts femininos à venda, algumas camisas de modelos antigos também que estavam guardadas aqui numa caixa que ficou meio de canto aqui, acabou caindo no esquecimento. A gente achou esse material, vai levar para lá também.
Então isso, amanhã a partir de 10 horas da manhã, lá no Candinho, Feira Autônoma Vascaína, vai ter sambarreira, vai ter DJ, meu mano Máriozinho vai tocar lá. É isso, rapaziada. Espero vocês lá amanhã a partir de 10 horas. Valeu! Tá aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!